Aleluia. Glória a Deus. Amados, abra a Bíblia de vocês no livro de Mateus, Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11. Amém, igreja? Versículo 28, 29 e 30. Jesus diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos nessa noite. Senhor, obrigado pela oportunidade concedida a mim nessa noite, de poder ministrar a Tua palavra. Senhor, que nesta noite o Senhor possa falar com a sua igreja. Senhor, que eu saia de cena nesse momento, Pai. O Senhor não precisa de mim aqui, Senhor, para falar com a Tua igreja. Mas se for da Tua vontade, Senhor, eu ser o porta-voz, Senhor, da mensagem do céu, usa-me com graça e com ousadia. Pai, me dê autoridade, Senhor, para que quando eu ministrar essa palavra, eu ministre com autoridade. Pai, a Tua igreja está precisando, Senhor, Pai, de um avivamento. A sua igreja está precisando ser despertada para um novo tempo. Pai, eu oro nesta noite, Ramantui, Shemenebre, Flashe, Ketenebrias, Amantui, Ketenebre, Flasha, Ramanabrias. Pai, eu tenho aprendido no longo desses anos, que aonde o Senhor está, alguma coisa acontece. Pai, aonde o Senhor está, não pode ter pessoas endemoniadas. Pai, aonde o Senhor está, não pode ter pessoas cativas. Pai, aonde o Senhor está, não pode haver opressão. Pai, aonde o Senhor está, não pode haver angústia. Pai, aonde o Senhor está, o pecado não fica encoberto. Meu Pai, que nesta noite seja uma noite, Senhor, aonde verdadeiramente nós possamos aceitar o Teu convite, quando o Senhor diz: vinde a mim. Pai, que a Tua igreja possa entender o convite que o Senhor está fazendo nessa noite, para a honra e a glória do Teu santo nome. Amém e amém. Amém, amados? Amados, esse texto que nós acabamos de ler, o Senhor começou a falar algumas coisas comigo, amados, a respeito desse texto. E, irmãos, eu sinto que Deus, Ele está fazendo algo na igreja nessa noite. Eu creio que até o final desse culto nós vamos entender o que Deus está querendo fazer em nosso meio nessa noite. Amados, esse convite tão carinhoso e amoroso de Jesus para o povo, dizendo: vinde a mim, todos. Jesus, Ele não excluiu ninguém do seu convite. Ele disse: todos, vinde a mim todos. Vocês que estão cansados, vocês que estão sobrecarregados, vocês que estão enfermos, vocês que estão angustiados, vocês que estão endividados, vocês que estão oprimidos, vinde a mim. Vinde a mim, porque eu vou fazer algo por vocês. Irmãos, eu queria que vocês acreditassem nisso nessa noite, que Jesus está te fazendo um convite, porque Ele quer operar algo tremendo e maravilhoso na tua vida nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Eu não tenho dúvida disso, amados. Eu não tenho dúvida, amados, que quem nos trouxe aqui foi o Senhor, porque se dependesse da nossa própria vontade, talvez nós não estaríamos aqui nesta noite. Mas eu creio, amados, que com jeitinho, Jesus nos visitou nessa tarde, e Ele disse para nós: meu filho, minha filha, venha até mim nessa noite,
Venha até mim, porque eu vou fazer algo grande, algo maravilhoso na sua vida. E eu queria, amados, transmitir para vocês aquilo que Deus quer fazer na vida de vocês. Amados, é interessante que se nós olharmos do versículo 20 em diante, nós vemos Jesus lançando o juízo sobre 3 cidades impenitentes. Nós vemos Jesus aqui, amados, trazendo uma palavra de juízo sobre essas cidades que não quiseram acreditar naquilo que Jesus havia realizado nelas. Amados, Deus está nos chamando para algo novo, Deus está nos chamando para um propósito novo. Se você observar aqui, amados, no versículo 20, Jesus ele começa então a lançar em rosto as cidades, ou seja, Jesus começou a confrontar face a face aquelas cidades que receberam um grande número de milagres de Jesus e não acreditaram nos seus milagres. Jesus ele entra no versículo 21 dizendo assim: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro, se em Sidom, que eram cidades, irmãos, ímpias, Jesus dizendo, se em Tiro e em Sidom, houvesse eu realizado os milagres que eu realizei em vocês, Corazim e Betsaida, eles teriam se arrependido há muito tempo, teriam se convertido dos seus pecados. Mas vocês viram eu efetuar milagres no meio de vós, e vós não acreditaram em mim. Aí Jesus continua, amados, aqui nos versículos, chega no versículo 23, ele fala assim: e tu, Cafarnaum? Irmãos, Cafarnaum foi a cidade onde Jesus escolheu para viver, para desenvolver o seu ministério. Cafarnaum era a base do quartel-general de Jesus Cristo. Amados, diz que de 10 milagres que Jesus operou em Cafarnaum, diz que de 10 milagres que Jesus operou nessas cidades, 7 foi em Cafarnaum. E Jesus fala assim: ai de ti, Cafarnaum, minha cidade que eu escolhi para morar. Se os milagres que eu operei em você, Cafarnaum, eu tivesse operado em Sodoma, há muito Sodoma havia se convertido. Há muito Sodoma se havia arrependido. E aí, amado, Jesus vem trazendo essa repreensão. Jesus vem chamando, amados, os povos dessas cidades a despertar para algo grande que estava a acontecer. É como se Jesus estivesse aqui nessa noite dizendo assim: ai de ti, plenitude, porque se em tal lugar eu tivesse efetuado os milagres que eu efetuei aqui, há muito eles teriam se convertido dos vossos pecados. Irmãos, é como se a igreja não estivesse valorizando o que Deus fez, está fazendo e irá fazer aqui dentro desse lugar. Sabe por quê, irmãos? Quando nós convivemos muito com o milagre, nós nos acostumamos com o milagre. Quando acontece um milagre perto da gente, a gente não dá muito valor, porque nós estamos acostumados com ele. Jesus, depois que traz, amados, essa repreensão sobre essa cidade, Jesus ele começa a falar no versículo 25, ele diz assim: naquele tempo, respondendo Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos, e revelaste aos pequeninos. Olha para a bênção que está ao teu lado nessa noite, e diga assim: Jesus quer que você seja um pequenino dele. Aí Jesus continua no versículo 26, sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o revelar. Amados, tem muita gente que tem vindo na igreja para buscar o Pai,
Tem muita gente que tem vindo na igreja para buscar os milagres de Deus, mas deixa eu dizer uma coisa, você só vai conhecer a Deus quando você conhecer o Filho, porque a Bíblia diz que ninguém pode conhecer o Pai se não for revelado pelo Filho. E aí, amados, quando Jesus ministrando isso para a população, Jesus dizendo, olha, não adianta vocês buscarem as coisas do Pai, não adianta vocês buscarem a Deus, não adianta vocês pedirem socorro de Deus, como vocês faziam na lei mosaica. Eu quero dizer para vocês que ninguém pode conhecer o Pai, se o Filho não vos apresentar. Você que está aqui nesta noite, talvez é a primeira vez, segunda vez que você entra numa igreja evangélica, talvez o Espírito Santo já falou no teu coração, talvez você entrou aqui dentro afastado dos caminhos do Senhor, Ele está dizendo algo para você, ou você só pode conhecer o Pai se o Filho o apresentar a Ele. Não tem jeito, amados. E aí quando Jesus então lança essas palavras no rosto da população, Ele diz assim, vocês querem conhecer a Deus? É como se eu perguntasse aqui para vocês, quem aqui quer conhecer Deus? Levante sua mão aí, quem quer conhecer Deus? Então Jesus ele fala assim, então vocês querem conhecer Deus? Vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim todos vós. Jesus olhou para aquela população e Jesus viu que aquela população, mesmo querendo Deus, Jesus viu que ela estava cansada. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, ramanabre astu queremenebre flá. Nessa noite Deus vai falar com pessoas aqui. Nessa noite Deus vai desenrolar o rolo na vida de pessoas aqui. Você está cansado, você está sobrecarregado, você não está mais aguentando a vida que você está vivendo. Jesus está dizendo para você, é tempo de você parar com todas as coisas e correr para os braços do Senhor, porque com a força do teu braço você não vai vencer, com a força do teu braço você não vai chegar em lugar nenhum. Pare, você que está cansado, pare, você que está sobrecarregado. Não pare de vir na igreja não. Sabe qual é o problema de quem está cansado e sobrecarregado? Primeira coisa que ele pensa, não vou mais para a igreja. E Jesus está dizendo para você nessa noite, não pense em fazer isso, porque Satanás tem um laço armado para você lá fora. E se você não vigiar, você vai cair. Amados, nessa noite Jesus ele quer ajudar essas pessoas. Nessa noite, amado, Jesus ele quer levantar essas pessoas. Jesus ele quer trabalhar na vida dos cansados e sobrecarregados, cansados da vida. Talvez você cansou da vida. Talvez você não quer mais viver. Talvez você está procurando a morte, está desejando a morte. Talvez você está dizendo para você mesmo que você não tem mais prazer nessa vida, que você não tem mais alegria, que não tem mais jeito para você. E eu quero dizer algo para você: tem jeito para a tua vida, sim. Não é o fim. Ele quer trabalhar nessa noite com os cansados da vida, dos problemas. Irmãos, quem não tem problema nessa vida? Irmãos, quem não tem dificuldade nessa vida? Irmãos, quem não passa por desânimo? Amados, eu já passei por desânimos que eu pensei em entregar tudo. Mas glória a Jesus, porque sempre que eu pensei em desanimar, Ele cumpriu a palavra na minha vida, quando Ele dizia assim: eu sou o socorro bem presente na hora da angústia. É só clamar a Ele, é só buscar a face dEle. Irmãos, Ele vai nos ajudar a mudar o quadro da nossa história. O irmão Alexandre subiu para ministrar. Foi contado o aperto do coração dele. Falou que entende que é o chamado. Se Deus chamou,
Ele primeiro vai provar. Está preparado? Porque a primeira coisa que Deus faz quando Ele chama é provar o vaso. Olha para a benção que está ao teu lado, fala assim para ele ou para ela: a sua prova nada mais é Deus te provando, para depois Ele te aprovar. Mas depois que Ele te aprovar, você se prepara. Aleluia. Foi assim comigo, Alexandre. Foi assim com o pastor Pascoal. Foi assim com o pastor Saulo. Não vai ser diferente. Irmãos, assim é a vida da gente. Mas glória a Deus, irmãos, que Jesus, Ele está sempre atento à necessidade humana. Jesus, Ele não está atento à sua necessidade, Ele está atento à necessidade humana. Ele se preocupa com o ser humano. O amor dEle excede fronteiras. Irmãos, Ele nos ama de tal maneira que Ele vai nos ajudar a sair dessa. Se você estiver caído, se você estiver prostrado, se você estiver atolado num charco de lodo, pode olhar para cima, porque é de cima que vai vir o teu socorro. Ele vai estender a mão dele e Ele vai te ajudar. Ele vai te tirar do lugar onde você está. Ele vai te colocar num lugar seguro. Esses são os cansados e sobrecarregados, irmãos. Há uma carga sobre a vida deles. Irmãos, a vida não é fácil. Nunca foi fácil. Mas também nunca foi difícil servir Jesus Cristo. Jesus Cristo é a solução para a humanidade, irmãos. A humanidade está em decadência, a humanidade está caindo cada vez mais e mais, e eu quero dizer uma coisa para você: Jesus é a solução para a humanidade. Jesus Cristo é a solução para a tua vida, é a solução para o teu filho, é a solução para o teu marido, é a solução para o teu casamento. Jesus é a solução para os teus problemas. Ele está te fazendo um convite nesta noite: vinde a mim. Ele coloca uma condição. Olha para o teu vizinho, para a tua vizinha, diga assim: quer receber graça de Deus nessa noite? Pergunta para ele, para ela: quer que aconteça um milagre para você nessa noite? Tem uma condição para acontecer um milagre. Não é Ele que vai até você. Se você está esperando que Ele vá até você, você vai cair do cavalo. Ele está dizendo: vinde a mim. Quem quer bênção? Quem quer vitória aqui? Vem até Ele. O problema é que as pessoas não querem vir até Jesus. Porque se elas virem até Jesus, a luz de Cristo vai começar a expor os pecados que há na vida dessas pessoas. Porque na medida que nós nos aproximamos de Cristo, as podridões das nossas vidas vão sendo reveladas. E o problema de muitas pessoas hoje não querer se aproximar de Jesus é porque não tem coragem de deixar com que as suas más obras se revelem debaixo da luz de Cristo. Somos pessoas orgulhosas, pessoas soberbas, como nós cantamos aqui, quando o meu eu. Irmãos, tem pessoas que têm medo de se aproximar de Jesus, porque sabe que o que está escondido vai vir à luz. Mas na medida que você vai se aproximando, o que está em trevas vai caindo por terra, vai se apagando. Jesus vai te limpando, Jesus vai te dando um banho de sangue, Ele vai te lavando no sangue dele, Ele vai purificando as suas vestes. Não há problema que Deus não possa resolver nessa noite. Eu quero que você diga isso: não há problema que Deus não possa resolver na minha vida. Em nome de Jesus, amém?
Deus, amados, Ele quer trazer um alívio, sim, aos sobrecarregados. Deus, irmãos, Ele quer, sim, se preocupar com aqueles que estão cansados. Ele está olhando para você. Só que entenda uma coisa, amada igreja. O que você está passando na tua vida hoje não é resultado somente, pode ser, mas não é resultado somente de obra de feitiçaria, de bruxaria, de magia negra, de voodoo. Muitas das coisas que nós passamos hoje, quem é culpado por todas essas coisas, não é o diabo, é você mesmo. Porque se você está colhendo hoje uma sobrecarga que está te deixando cansado e sobrecarregado, foi porque você colocou carga sobre os seus lombos. Amados, aqui nesse versículo 29, que diz assim: tomai sobre vós o meu jugo. Em algumas traduções diz assim: venham e subam sobre a minha canga. Ou seja, o jugo era aquela madeira que se colocava no pescoço dos bois, para eles puxarem aquele carro pesado. Jesus está dizendo assim, irmãos: vocês estão cansados, sobrecarregados, subam aí na minha canga, subam aí no meu jugo, porque eu vou aliviar a carga de vocês. Irmãos, tem coisas que são pesadas demais para vocês carregarem, vocês não vão conseguir carregar. Vem para Jesus o mais rápido possível, porque Ele vai aliviar a sua bagagem. Diga para a bênção que está ao teu lado: Jesus quer aliviar a tua bagagem nessa noite. Se eu tivesse que dar um título à mensagem, seria essa: aliviando bagagem. Ele está falando com os cansados, sobrecarregados. Amados, quem são os sobrecarregados? Os oprimidos. Eles são aqueles, amados, que sofrem opressão, tanto do mundo, como das pessoas, e também as opressões demoníacas. Amados, a gente que vai em lugares que não deveria ir, mas eu quero dizer uma coisa para você: você está num lugar santo, e se há alguma obra de demônios na tua vida, vai cair por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Se você estiver aí, debaixo de uma opressão demoníaca, eu dou uma ordem para esse demônio bater em retirada agora, em nome do Senhor Jesus. Vai deixar essa vida aí, e vai sair deste lugar agora, em nome do Senhor Jesus. Então Jesus chama os cansados, os sobrecarregados. Amado, Jesus vai trazer libertação no culto dessa noite. A opressão vai ter que sair, os demônios vão ter que fugir, porque a presença do meu Jesus, ela é muito grande dentro desse lugar. Irmãos, faz alguns dias que eu tenho sentido no meu coração de fazer uma campanha. Só que a campanha não é de quinta-feira não, é fazer campanha de domingo. Nós precisamos conhecer a glória do nosso Pai. Olha para a bênção que está ao teu lado, pergunte assim para ela: conte-me uma das tuas últimas experiências com Deus. Já sei qual é a tua resposta. Tua resposta é: eu não tive nenhuma. Não teve, sabe por quê?
porque você não aceitou o convite dele até hoje, onde ele está dizendo: vinde a mim. Mas pastor, eu já estou perto de Jesus. Venha para mais perto ainda. Se entregue completamente. Deixa ele dirigir a tua vida. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Tem gente aqui dentro que já fez caca demais na vida. Será que você não aprendeu ainda? Cara, você não é burro, você não nasceu burro. Você nasceu inteligente, Jesus te deu uma inteligência. Será que você não consegue enxergar que até hoje você só fez caca na tua vida? Está aí com 30, 40 anos fazendo caca e não aprende. Jesus não criou você um quadrúpede. Jesus criou você um ser capacitado, irmão, com a mente dele. Você tem a mente de Cristo. Você é um vencedor, você é uma vencedora, você é um guerreiro, você é uma guerreira. Mas sem Cristo você não vai conseguir nada na tua vida. Pelo amor de Deus, não vão sair dizendo que eu chamei a igreja de burra. Eu não chamei. Eu só disse que nós não somos burros para agirmos como um burro. Porque a função de burro, irmãos, é receber um jugo no pescoço e puxar carroça. Nós não fomos criados para puxar carroça. Irmãos, a Bíblia diz que Deus nos levantou por cabeça e não por cauda. Você não é cauda, você é cabeça. Deus te levantou você por cima. Irmãos, é para você montar no jumentinho. Seja um cara inteligente. Não adianta você dizer assim: eu vou parar com as drogas a hora que eu quiser. É mentira, você não vai parar. A hora que você quiser, não. Mas a hora que você se achegar a Jesus Cristo, Ele vai te libertar das drogas. Irmãos, são raros os casos que clínica recupera pessoas. De 1000 é um que sai recuperado. Mas então, pastor, o senhor está dizendo que nós não devemos mais enviar pessoas para a clínica? Não, nós devemos acreditar e enviar. Mas se nós não apresentarmos Jesus Cristo para elas, não vai resolver nada. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu quero apresentar Jesus Cristo para a igreja nessa noite. Eu acho que nós vamos ficando velhos, nós vamos ficando meio gagá, meio louco. A gente vai perdendo um pouco o juízo. Irmãos, tem um louvor. Esse é da época do pastor Pascoal. Muito antigo. A nova geração não conhece. De repente você pode falar assim: mas pastor, o senhor não é tão velho para lembrar de coisas antigas. Mas as coisas boas são as antigas, irmãos. As músicas hoje em dia são comerciais, elas são gravadas para vender CD. Elas são gravadas para vender DVD. Elas não são gravadas para glorificar o nome de Deus. O propósito do compositor, do artista, em escrever uma música, em gravar uma música, não é glorificar o nome de Deus. É fazer um produto que caia na mídia e que haja uma aceitação no meio da população e a população comprar. Tem até alguns louvores que são muito bonitos, mas não é cantado com inspiração. A letra é muito bonita. E aí nós, igreja, pegamos essas letras e cantamos em nossos púlpitos e trazemos a presença de Deus para dentro dela. Mas tem um louvor que diz assim... Não vou cantar não. Depois você edita isso aí, tá bom, Adão? Mas assim: você não precisa saber como orar. Você só precisa
saber como chamar esse nome de Jesus. Jesus. Amado, você não precisa saber orar. Você só precisa saber chamar: Jesus, me socorre. Me socorre, Jesus. E o Espírito Santo está falando para mim que tem muitas pessoas aqui dentro que estão precisando de socorro. O sorriso no teu rosto pode enganar a pessoa que está sentada do teu lado, mas não engana o meu Deus. A tua vida não vai bem, as coisas na tua vida não estão indo bem. Faz muito tempo que você não sabe o que é as coisas ir bem na tua vida. Irmão, o Senhor me mostra. Deixa eu falar com essa irmã aqui. Não é você não, sai da frente. Querida, você que está com a camisa listradinha aí, você. Sua vida não foi fácil até hoje. Até tentaram tirar a sua vida. Você tem marcas no seu corpo. E não era nem para você estar aqui hoje, porque você recebeu um convite para ir num outro lugar, que não era a casa de Deus. Mas você veio aqui hoje porque o Senhor quer dizer algo para você. Não olhe para o teu passado. Há feridas, há traumas dentro de você. Não se pode falar o nome de uma pessoa para você, que o seu semblante ele muda. Mas nessa noite Deus te trouxe aqui, minha querida, para dizer para você que há solução para os teus problemas. Você não tem mais esperança. A alegria fugiu de você. O Senhor me mostra que faz muito tempo que você não sabe o que é ser uma mulher alegre dentro da sua casa. Esses dias eu recebi um versículo de um irmãozinho aqui da igreja, escrito lá em Jeremias, e esse versículo dizia assim: reprime a tua voz de choro, e as lágrimas dos teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor dos Exércitos. Irmã, você não vai mais passar fome, porque o Senhor é contigo. Pai, em nome do Senhor Jesus, todo espírito, Senhor, das trevas que veio para aprisionar a vida desta mulher, eu repreendo agora no poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, que o teu sangue seja derramado do alto dos céus agora, Pai, e venha lavar ela completamente, que ela tenha suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Pai, eu declaro agora caído por terra toda a obra do inimigo. Pai, há uma inveja muito grande, Senhor, pela vida desta mulher. Pessoas a invejam. Pai, pessoas de dentro da própria família. Oh, remantui que tenebre flasharamanabrias. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, cai por terra agora toda inveja familiar. Oh, meu Pai, Senhor, cunhadas, vai trazendo conserto. Lemantui que tenebre flá. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro agora toda obra do diabo seja quebrada agora em nome de Jesus, e que a vitória venha sobre a tua vida, filha, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Você não precisa saber como orar, você só precisa saber como chamar este nome de Jesus. Jesus, você só precisa chamar. Vinde a mim,
Aceita o convite dele nessa noite. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Irmãos, nessa noite ele quer tratar também com os decepcionados e amargurados. Muitos são, amados, muitas são as decepções, amados, e desilusões na vida de pessoas. E Jesus, amado, ele nunca decepciona ninguém. Olha para a bênção que está ao teu lado e fala assim: Jesus nunca decepciona ninguém. Silmara, Jesus nunca decepciona ninguém. Jesus, ele nunca decepciona ninguém. Ramantui Xerebenebres. Ele nunca decepciona ninguém. Jesus nunca decepciona ninguém, Binho. Não diga assim: estou decepcionado com a igreja, porque Jesus nunca decepciona ninguém. Não olha mais para o homem, não, Binho. Não olha mais para as pessoas. O plano da salvação é individual, meu filho. Se você não cuidar da sua salvação, você vai perder da sua salvação de ficar olhando para as pessoas que estão à sua volta. Mais uma vez o Senhor vem te alertar: escolha muito bem as tuas companhias, porque tem companhias que não edificam a tua vida, meu filho. E o diabo está armando um laço. Eu vejo um laço muito grande preparado para a sua vida. Quando eu falo laço, igreja, é laço mesmo de corda, um laço de corda muito grande. Se você não vigiar, você não escapa. Se bobear, você já está com o pé até dentro do laço. E o Senhor está dizendo: vinde a mim, filho meu, vinde a mim. Irmãos, eu tive um sonho tão diabólico essa noite. Eu sonhei que eu tinha cortado a cabeça de uma pessoa fora. É diabólico mesmo. Eu não estou falando que é revelação de Deus. É diabólico. Foi uma noite, irmãos, perturbada. Eu sonhei que eu tinha cortado a cabeça de um cara fora e estava achando tudo quanto é meio para esconder a cabeça, porque a polícia estava para descobrir. Você dá risada porque não é você que sonhou isso. As pessoas acham graça de falar que eu cortei a cabeça de alguém. Não, irmãos, foi algo terrível. Sabe o que eu fiz quando eu acordei? Primeira coisa que eu fiz, falei assim: eu preciso vigiar o dia inteiro hoje, porque o diabo vai querer me derrubar hoje. O diabo vai querer aprontar alguma situação, aonde não fisicamente, mas espiritualmente, eu possa degolar alguém. Às vezes uma palavra, irmãos, é uma faca afiada no pescoço da pessoa. Às vezes uma palavra é uma lâmina de guilhotina na garganta da pessoa. E eu acordei vigiando, falei: pai, eu vou vigiar hoje, porque se bobear, o diabo ele vai fazer eu perder minha bênção. Irmãos, tem pessoas aqui dentro que o diabo está assim, ele está lançando palavras sobre a tua vida, palavra de condenação, palavra de morte, dizendo que você não vai conseguir, dizendo que você não vai sair, dizendo que dessa que você entrou, você não vai sair, mas Jesus está dizendo: eu posso te tirar desse lugar de aflição, eu posso te tirar desse lugar de angústia, eu posso te colocar num lugar seguro. Você que é filho, toma cuidado com as palavras do teu pai e da tua mãe, porque eles são autoridade sobre a tua vida, e a palavra do nosso pai e da nossa mãe tem peso. E tem muito pai, muita mãe lançando palavra de maldição sobre os filhos.
Há muitos maridos lançando palavras de maldição sobre a vida da esposa. Há muita esposa lançando palavras de maldição sobre a vida do marido. Há muitos filhos dizendo assim: eu preferia ter nascido na casa do meu amigo do que ter nascido aqui dentro. Fala Deus, fala Deus. Vai, pastor Iraci. Toca-me. Irmãos, palavras é como uma espada afiada. Palavras ela pode dar vida, mas ela pode matar. Mas Jesus está dizendo assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Irmãos, olha só o que o texto diz: eu é que vou te aliviar. Tem gente que está fazendo jejum, consagração, longe de Jesus, achando que o teu jejum e a tua consagração vai fazer alguma coisa. Só vai acontecer se você estiver perto de Jesus. Ele quer trabalhar na vida dos decepcionados, amados, dos amargurados, dos desiludidos, dos desenganados, dos caídos. Jesus, irmãos, Ele quer trabalhar na vida dessas pessoas. Outras pessoas, amado, que Jesus quer trabalhar, são nos amargurados. Amargura é a tristeza, amados, colocando suas garras e invadindo o nosso coração, deixando raízes profundas na nossa alma. Ele vai ajudar as pessoas amarguradas aqui dentro nessa noite. Ele ajudou várias pessoas amarguradas, amados. Ele ajudou o paralítico de Betsaida. Ele ajudou Ana. Ele ajudou Ruth. Ele vai ajudar você também. Olha para a bênção que está ao teu lado e fala assim: se você está amargurado ou amargurada, Ele vai te ajudar nessa noite. Amém, igreja? Quem mais Jesus quer ajudar nessa noite dentro da igreja? Diga assim: os desesperados e aflitos. Jesus vai pegar todo mundo aqui hoje. Ele não vai deixar ninguém de fora. Se você entrou aqui desesperado e aflito, se você entrou aqui dentro não tendo mais esperança para nada, se você entrou aqui dentro e você perdeu a vontade de viver, a esperança de acreditar em alguma coisa, não vem mais. Talvez você está querendo buscar socorro em outros lugares. Um dia uma pessoa falou assim para mim: pelo amor de Deus, irmãos, quando eu cito exemplos aqui, eu não estou jogando indireta para cima de ninguém. Não é isso. E também não estou expondo a vida de ninguém. Mas são coisas que servem como exemplo, como testemunha. Certa vez uma pessoa falou assim para mim: pastor, eu vou voltar para o lugar de onde eu vim. Porque lá as coisas aconteciam na minha vida, aqui não acontece. Ela quis voltar para o centro espírita. E se eu não me engano, voltou. Porque não consegue acreditar em mais nada. Será, pastor Saulo, que nós temos dentro da igreja pessoas que já não acreditam em mais nada? Será que nós temos irmãos na fé que já não conseguem acreditar mais em Deus? Eles não acreditam mais em Deus. Às vezes vem na igreja por um desencargo de consciência: eu vou porque eu tenho medo de acontecer alguma coisa pior, se eu não for então eu vou. Mas vem e não acredita mais. Será que você é das pessoas que não acredita mais? Será que nós estamos servindo um Jesus Cristo que ainda está pregado numa cruz? Um Jesus que não ressuscitou?
Ele é vivo, Ele é real, amada igreja. Ele é mais real do que eu e você. Se Deus quiser, irmãos, se manifestar aqui, em corpo físico, Ele se manifesta. O problema é que nós não acreditamos mais nisso. A Bíblia diz, irmãos, que Ele se apresentou para Abraão várias vezes, em forma física de homem. O problema é que as pessoas não acreditam mais que Ele possa visitar a sua casa. As pessoas não acreditam mais no poder da oração. É por isso que a igreja hoje em dia não ora mais, porque a igreja não acredita mais no poder da oração. É a mesma coisa a torre de oração. Quantas pessoas abandonaram a torre de oração? Uma simples oração, 1 hora, uma vez por semana. A maioria das pessoas abandonaram. Você ainda tem a cara de pau de vir pedir para Jesus fazer alguma coisa para você? Ah, você está de brincadeira. Você não tem coragem de orar 1 hora por semana, uma vez por semana, e quer vir pedir para Jesus abençoar a sua vida ainda? Você está de brincadeira. Evangelho não é isso, não. A Bíblia diz assim, amados irmãos, se você porventura fazer algum voto ao Senhor, cumpra. Porque o dia que você não cumprir, o Senhor cobrará de ti. Muitas vezes votos, irmão Donizete, são compromissos. Se eu me comprometo a estar vindo na igreja a orar, 1 hora por dia, uma vez por semana, é voto. O voto tem que ser cumprido. Por isso fica a deixa aqui para você que abandonou a torre de oração. Volte o mais rápido possível. Porque um dia você fez um voto com o Senhor. Ah, pastor, mas eu fiz na emoção. O problema é seu. Voto é voto. Se fez na emoção, vai pagar ele. Ah, pastor, um dia eu fiz um voto de ser fiel à igreja plenitude. Então você seja. Voto é voto. Eu fiz um voto com a pastora Alexandra. Faz 22 anos que eu estou cumprindo esse voto. Voto é voto. Glória a Deus, minha costela. Irmãos, hoje sabe qual é o problema dos casais? Se esqueceram muito rápido do voto que fizeram um para o outro. Eu prometo te amar e te defender, seja na alegria, na tristeza, na saúde, na enfermidade, na riqueza, na pobreza. Às vezes a mulher até enfrenta a luta na tristeza, às vezes até enfrenta, irmão, na doença, mas quando chega na pobreza, cai fora. Por 3 vezes a minha mulher teve que cuidar de mim na cama. Por 3 vezes que eu fui operado, muitas vezes ela me ajudou a tomar banho. Ela levava café para mim na cama, olha só que... Eu não podia descer mesmo para tomar café na sala, ela tinha que trazer na cama. Mas irmãos, nós precisamos voltar para dentro da palavra. Olha para a bênção que está ao teu lado, diga assim para ela, volte para dentro da palavra do Senhor. Não viva uma vida superficial. Irmãos, o diabo não dá mole. O diabo, nosso inimigo, ele não brinca. Ele não brinca. O camarada é fera, irmãos. O diabo, ele é bom naquilo que ele faz. Quando ele pega para destruir a vida de uma pessoa, ele destrói mesmo. E outra coisa, irmãos, ele é enganador, viu?
Ele pode até te dar hoje muitas bênçãos, mas espera um pouquinho só, viu? Ele vai tirar tudo. Até o que Ele não te deu, Ele vai tirar. Então, irmãos, os desesperados, os aflitos, eles perderam a vontade, estão buscando em outros lugares, mas Jesus disse: se creres, verás a glória de Deus, irmãos. Deus quer manifestar a glória dele aqui nessa noite. Ele está dizendo: vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim. Irmãos, não é o pastor André não que você tem que vir, é vir a Jesus. Talvez muitos de nós nessa noite vamos precisar renovar o nosso voto com Jesus. Lembra o voto que você fez quando você se converteu? Que você fez uma oração junto com o ministro? Às vezes até aquela oração precisa ser renovada. Porque às vezes, irmãos, nós nos sentimos desviados dentro da casa de Deus. Olha para a bênção que está ao teu lado e diz assim: Ele vai ajudar você. E quem mais Jesus quer ajudar nessa noite? Diga assim: os que não têm salvação. Vinde você que não tem salvação. Vinde a mim você que ainda não conquistou o seu lugar no reino de Deus. Vinde a mim você que ainda não entregou sua vida para Jesus. Irmão, Jesus nessa noite está querendo fazer uma obra linda em toda a igreja. Só que a igreja, irmãos, precisa sair para fora. A igreja, irmãos, às vezes nós não percebemos, mas às vezes nós estamos cativos dentro da própria igreja. Às vezes nós estamos aprisionados dentro da própria igreja. Irmãos, às vezes nós estamos acorrentados dentro da própria igreja. E nós precisamos, irmãos, ser libertos em nome do Senhor Jesus. Nós precisamos romper com as cadeias do inferno. Irmãos, você para pensar. Se nós estamos servindo a Deus, por que tem coisas na nossa vida que não está dando certo? Porque essas áreas estão cativas. E elas precisam ser libertas em nome do Senhor Jesus. Mas nessa noite, irmão, Jesus está dizendo: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo que é suave, e o meu fardo que é leve. Quantos querem vir para Jesus nessa noite? Se coloque em pé, igreja, por favor. Se coloque em pé. Eu não quero ser escravo do diabo, irmãos. Eu não quero servir a Deus tendo áreas da minha vida escravizadas pelo diabo. Eu quero servir a Deus em espírito e em verdade.